Olá, eu sou o Thiago Santos e seja bem-vindo a este vídeo. Bom, hoje eu tô aqui para falar de um tema muito específico, né? Processadores. Bom, eu não sou nenhum especialista em processadores, mas recentemente eu troquei o processador do meu computador. Então eu tinha um Ryzen 5 5600G com gráfico integrado. Eu uso esse processador desde 2022, mais ou menos, meados de 2022, ou seja, ele tem aí uns 4 anos de idade. Tava para fazer 5 anos de idade, né? Ou seja, ele tava antiguinho, mas o negócio não é dele ser antigo, né? É dele não. Aliás, não diria dele não ter potência suficiente. Era um processador bem competente, na verdade. Mas eu substituí por um processador superior, com mais. Não mais potência, tá? Mas com uma característica muito específica. Eu vou pegar esse processador aqui. O processador que eu comprei foi esse cara aqui. É um Ryzen 5500X3D, né? Detalhe muito importante. Quando você fala de processadores Ryzen, especificamente para socket AM4, e eu vou tentar explicar o que é o socket AM4. Como eu disse, eu não sou nenhum especialista, eu vou falar o que eu sei. Você tem algumas opções de Ryzen, né? Tem vários processadores antigos que vão ser compatíveis com o socket AM4, mas assim, existem várias opções disponíveis. Dos processadores mais potentes que você pode ter, vamos lá. Você tem esse cara aqui, você tem os modelos X3D, que são Ryzen 5500 X3D, que se eu não me engano é um processador que veio exclusivo para América Latina. Você tem o Ryzen 5, na verdade você tem o Ryzen 5 ou 7, agora eu não lembro. 5700 X3D e o 5800 X3D, né? E aí você tem Ryzens que não tem essa tecnologia X3D, que eu vou falar o que que é, mas que também são super potentes, como por exemplo, eu acho que é o processador mais potente para socket AM4, sem a tecnologia do X3D, acaba sendo o Ryzen 9 5900XT. Esse processador, se eu bem me lembro, ele tem 16 núcleos e 32 threads. É impressionante, né? Mas enfim, o que é um processador e o que faz ele ser especial e ter diferença de um processador para o outro? Por que alguns custam mais caro? Por que alguns custam mais barato? E qual que é a diferença na prática? Um processador nada mais é do que o cérebro do computador. Então, se você nunca viu um processador na sua vida, eu vou até abrir esse cara aqui para mostrar. Cada processador segue uma linha e característica específica. Esse aqui é o processador da Ryzen AMD, da marca AMD, é um Ryzen, né? Ele tá até um pouquinho sujo de pasta térmica, porque esse aqui é o 5600G. Essa caixa é do 5500X3D, só que o 5500X3D já está no meu computador. E aqui atrás ele tem uns pininhos, tá vendo? Olha só. Então ele tá bem embalado, bem protegido aí. Esse cara aqui é o cérebro do computador e alguns deles custam mais caro do que celulares populares, né? Então, ou seja, com essa peça aqui, com o preço dessa peça aqui, eu compro um celular básico. Essa é real. Talvez eu esteja exagerando, porque um celular básico, hoje em dia, vai, tipo, 1.500 a R$ 2.000 você compra um celular básico, assim, que dá pra usar. Vamos colocar, tipo, um budget de R$ 2.000. Então ele é, tipo, metade do preço de um celular popular, ok? Então, uma peça dessa aqui deve estar sendo vendida hoje por, tipo, algo em torno de, sei lá, R$ 700 ou algo do tipo. É o cérebro do computador. Talvez você pense que isso aqui não. Cara, olha isso, é pequenininho, é R$ 700 isso aqui. Alguns são mais caros. O Ryzen 9 5900 XT que eu citei, ele chega a incríveis 3.500. Só que agora eu tava vendo para comprar assim, e ele tá custando R$ 2.200. Ou seja, esse sim tem o preço de um celular. Claro, se você é daqueles que compra iPhone 17, tá bem longe de ser o preço de um celular, né? Depende do que você considera um preço de um celular. Deixa eu baixar aqui, colocar na embalagem do Ryzen de novo. Só um minutinho, só um minutinho. Aí, coloquei aqui na embalagem, vou descer, vou fechar a caixa do Ryzen e bonitinho. Ryzen 5 aqui, ó. Vamos ver o que está escrito aqui. Zen 3, arquitetura, AMD Socket AM4, né?
Socket AM4 Cooler Not Included. 99 megabytes cachê. Isso aqui é muito interessante, vou falar sobre. E aqui, Processor includes AMD 3D V Cache Technology. Beleza, então é das séries dos Ryzen 5000. Bom, vamos lá. Dentro de processadores, existem algumas características que fazem com que eles sejam processadores bons ou não tão bons assim. Dentre essas. E como eu disse, novamente eu vou enfatizar, eu não sou especialista nisso, mas é um assunto que particularmente me interessou. Quando eu fui para o Paraná, quando eu viajei para o Paraná, eu acho que eu fiquei 2 dias consecutivos conversando com o ChatGPT sobre processadores. Então a gente, né? Eu conversei com o ChatGPT, fiz perguntas, fiz comparações, e é isso. E aí eu cheguei nessa conclusão de comprar esse Ryzen, ou seja, o dinheiro que eu gastei nesse processador é graças ao ChatGPT, porque senão eu teria comprado outro processador, que podia ser caro ou podia ser mais caro ou mais barato, né? Mas eu comprei esse em específico por causa do ChatGPT, hein? Porque até então eu não entendia muito de processador. Quando eu comprei meu primeiro computador, na minha cabeça, computador era uma coisa muito complicada de se entender. E de fato ele é. Porque para pra pensar, quando você não é da área da tecnologia, não entende nada de hardware nem nada, é... eu sou um cara, por exemplo, que venho de um tablet. O primeiro aparelho que eu tive foi um tablet quando eu era criança. Depois eu, se eu não me engano, eu ganhei outro tablet, depois eu ganhei um celular, depois eu ganhei outro celular. Eu cresci e acabou, aí eu comecei a comprar minhas próprias coisas. É, enfim, mas é isso. Eu tive um J10, um J7, eu tive um S10, eu tive um Galaxy S Tab 4, que é um modelo muito antigo de tablet, 2000 meados de 2014 isso, né? É, eu lembro dessa época. Porra, fazem mais de 10 anos isso. Eu comecei a usar a internet há mais de 10 anos, isso é impressionante. Bom, enfim. é, Então, assim, quando você compra um aparelho, tipo um tablet ou um celular, é um tablet ou é um celular, né? Então ele já está montado. Você pesquisa sobre ele, aí o que que eu particularmente fazia? Ia lá e pesquisava, ele roda tal joguinho, roda bem. Aí tem vários canais no YouTube que fazem esse tipo de análise de desempenho de hardware de um celular, de um tablet, de um iPad. E aí você vê lá o processador que ele tem e tal. Até porque os processadores de celular, eles são totalmente distintos dos processadores de computador. Então, muitos celulares vão ter tecnologia de, tipo, processadores da Qualcomm, acho, Snapdragon Plus, Snapdragon sei lá o quê. Eu parei de acompanhar, então nem sei como é que tá hoje em dia. Eu nem sei qual que é o processador ou peças do meu celular, né? Mas enfim, quando você fala de computador, tudo é mais complexo, né? Porque ele não vem montado, com exceção de notebooks, claro. Mas você não quer comprar um notebook, você quer comprar um desktop para que você tenha a honra de ter o seu computador, né? E essa é uma das graças. Você tem peças não únicas, porque, tipo, várias pessoas têm essas peças, mas você tem uma combinação de peças que, se você for colocar ali randomicamente, é bem provável que poucas pessoas tenham. Poucas pessoas. Por que que eu digo isso? Quando você monta um computador, você vai precisar de um gabinete, uma placa-mãe, uma fonte, um processador, um dispositivo de armazenamento tipo SSD ou HDs, ou NVMe2, M2, né? Que são SSDs também. Você vai precisar de memórias RAMs, você vai precisar de cooler e é isso, né? Ou seja, todas essas peças montam um computador. É um conjunto de mais ou menos 8 peças, você pode adicionar mais, e aí a gente pode falar de cada peça dos computadores e cada uma tem sua característica específica, desde o mais básico até o mais avançado, né? E cada uma pode ter alteração de desempenho da máquina trabalhar. Então, quando você fala de peças de carro, por exemplo, peças de, sei lá, um Clio, um Gol, o cara quer colocar um aerofólio no carro dele. Beleza, são peças que esteticamente farão diferença. Esteticamente farão diferença com certeza. Mas quando você fala de computador, essas peças mudam de desempenho. Então tem a questão estética, tem a questão do desempenho, né? Um processador como esse aqui, ele é idêntico ao processador que eu tinha antes. Mesmo tamanho, mesma quantidade de pinos, mesmo peso, mesmo tudo. A única coisa que muda é a gravação. Um tá escrito que é o 5600G, o outro tá escrito que é o 5500X3D. Bom, enfim. Então, as peças são muito parecidas, né? Mas elas têm muita diferença. Um air cooler, é diferente de um air cooler duplo, que é diferente de um air cooler de marca X, que é diferente de um water cooler, e assim vai. A memória RAM
Você tem latência, você tem frequência, você tem a tecnologia da memória, se é um DDR2, 3, 4, 5, e assim vai. O mundo dos computadores, ele é muito complexo, mas é muito legal de você ver. E quando você pega gosto pela coisa, você começa a se divertir vendo sobre a coisa, né? Quando eu era mais jovem, eu realmente achava que isso era extremamente complexo. Então, quando eu comprei, voltando ao que eu estava falando, concluindo minha linha de raciocínio, né? Quando eu era mais jovem, eu fugia de computadores, assim, no sentido de, cara, isso é muito complexo, eu não entendo nada disso. Hoje em dia não, hoje em dia eu quero saber mais e mais e mais e mais, porque é um dos temas, um dos milhares de temas, milhares é exagero, mas um dos dezenas, uma das dezenas de temas, um tema no masculino, um tema no feminino. É uma das dezenas de temas. Agora me bateu uma dúvida real aqui. Mas enfim, é um dos temas que mais me fascina hoje em dia, né? Estudar hardware de computador. Estudar, né? Enfim, e tudo isso se deve a um jogo que eu queria rodar, que era o Tears of the Kingdom, e eu comecei a dar upgrade no meu PC graças a isso, né? Mas, enfim, cara. Agora voltando a falar especificamente do processador, né? Bom, esse aqui é um processador de socket AM4. O socket, o que que é o socket, né? Ele é a coisa de você, é o lugar onde você vai encaixar o processador na placa-mãe. Então, todo computador tem uma placa-mãe e um lugar onde você vai encaixar o processador lá. Existe o socket AM5, por exemplo. Eu só estudei sobre a AM4 e a AM5. Eu não sei se existe um AM3, AM2 e assim vai. Eu acho que sim, né? Mas enfim. É, atualmente, a maioria das pessoas tem um socket AM4, que é para os processadores AM4, né? Com memória RAM DDR4. E também existe o socket AM5 para processadores socket AM5 e memórias RAMs DDR5. O que, sinceramente, é muito incrível, tá? E cada vez que essa tecnologia avança, os processadores são ainda mais poderosos, né? Então, por exemplo, existe a frequência da memória que eu falei. A memória DDR4, algumas são, eu acho que o mínimo é 2.600 MHz. Só que tem memórias de 3.200 MHz, tem memórias de 3.600 MHz, isso no DDR4. E aí, esses dias eu tava vendo o DDR5, memórias DDR5 para socket AM5, e cara, pô, para você fazer esse upgrade, né, usar essas memórias, ou esses processadores AM5, você precisa de uma nova placa-mãe que comporte isso. Ou seja, tudo tem que estar conectado, interligado. E assim, além deles serem muito, muito mais caros por serem AM5, a frequência é muito maior. Então, eu vi memórias de, eu acho que mais de 6.000 MHz. Eu fiquei impressionado com isso, tá? Se eu não me engano, o megahertz vai ser a velocidade que o processador se comunica com a memória RAM, né? Então, é isso. O processador vai lá, busca informações na RAM, manda informações para a RAM e consulta essas informações. Quanto maior os megahertz, maior a frequência, mais ele se comunica rapidamente, né? Então, é isso. Eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu acredito que seja isso. Enfim, então a tecnologia vai avançando e vai melhorando. E falando do processador em específico, ele é muito parecido com o meu Ryzen 5600G, como eu disse, né? E olha só, eu queria um processador muito potente. E por enquanto ignora preço, tá? Vamos falar do seguinte. Ah, Dentro dos processadores, existem pelo menos, sei lá, 5 características que ditam se ele é bom ou ruim. A primeira delas é os núcleos. A segunda delas são os threads, né? Quantos núcleos o processador tem, quantos threads o processador tem. Outra coisa é o cachê do processador. E aí tem cachê L2 e L3. Eu não sei se tem o L1, mas enfim. Inclusive, a grande característica especial desse cara está no cachê L3, né? Enfim, então você tem núcleos, threads, cachê, L3 em específico, e você tem a frequência do processador, se eu não me engano, tá? Então, eu acho que é aquele número lá de frequência de 3.9, 4.4, esse tipo de coisa aí, que é a frequência do seu processador. E você pode fazer, inclusive, overclock, né? O overclock. Cara, eu deveria ter estudado mais para falar sobre o tema, mas o overclock, ele é basicamente dizer pra placa-mãe o seguinte, ó, joga um pouco mais de energia nesse processador aqui, um pouquinho mais de energia, porque afinal de contas o computador ele é tudo isso, ele é energia que está sendo jogada ali e tal, energia elétrica mesmo,
e o processador está trabalhando com isso. Então aumenta um pouquinho mais a energia que você está mandando para o processador, só um pouquinho, milímetros ali, milímetros, entre aspas, uma microvoltagem para ele trabalhar com uma potência maior, tá mais energizado, né? Você pode queimar o seu processador fazendo isso, imagino. Eu nunca vi caso, mas você pode queimar o processador. Mas é isso, esse seria o conceito de overclock. Isso serve para placa de vídeo, isso serve para processador, serve até para memória RAM, através do XMP, por exemplo, aumentando a frequência dela, né? Claro, precisa suportar essa frequência, mas enfim. Bom, quantos threads o meu 5600G tinha? Ele tinha 6 threads, 12 núcleos. Era isso mesmo? Agora eu tô pensando se essa era isso mesmo. Deixa eu dar uma leve pesquisada aqui. Ahn, Ryzen 5, 5600G. Deixa eu pesquisar quantos núcleos ele tem. Ele tem 6 núcleos e 12 threads. Então realmente é isso, tá? Ou seja, ele tem, beleza, 6 núcleos, 12 threads, uma certa frequência e 16 megabytes de cache L3, né? E esse cara aqui, ele também tem 6 núcleos, 12 threads, só que a diferença dele é no cache L3. Ele tem 6 vezes mais cache L3 que o Ryzen 5 5600G, né? Ou seja, em vez de ter 16 megabytes, ele tem 96 megabytes. Aqui no Verso tá falando que ele tem 99 megabytes de cache, mas como eu disse, talvez seja em outro lugar do processador que não seja o L3. No cache L3 ele tem 96 megabytes, pelo que eu tava vendo. Cara, só isso faz uma diferença danada, uma diferença no processador. Cara, olha só. Olha esses números. 6 núcleos, 12 threads, o Ryzen que eu tinha. 6 núcleos, 12 threads. Quando você fala do Ryzen 9 5900 XT, ele é possivelmente o modelo mais potente de processador no socket M4. Se você quiser algo mais potente que ele no socket M4, você já tem que ir pro... Aliás, mais potente que ele de processador, você já tem que ir pro socket M5. Entendeu? Então, aqui, ó, Ryzen 9 5900 XT. O 5900 XT, ele tem incríveis 16 núcleos e 32 threads, né? E a frequência dele é 4.8, né? O clock. Aliás, eu disse frequência, mas na verdade é o clock do processador, né? O clock dele é 4.8 contra o 3.9 do 5600G. Cara, olha esses números. São 16 núcleos. O Ryzen 5 ele tem 6 núcleos. O 9, esse modelo do 9, ele tem 16. São 10 núcleos a mais. E 32 threads do 9 e 12 threads do, do 6. Ou seja, praticamente o triplo de threads e praticamente o dobro de. ah, Aliás, praticamente o dobro nada, cara. É muita coisa. São 10 threads a mais no Ryzen 9. Ou seja, ele tem mais potência bruta, digamos assim, bem mais do que o Ryzen 5 5600G. Ainda assim, pelas pesquisas que eu fiz, os modelos X3D, com essa tecnologia de cache empilhável, né, e tem mais megabytes de cache L3, eles ganham em jogos, eles ganham em potência de FPS em jogos, em praticamente todos os cenários. Sério. Olha só, esse processador, que é um Ryzen 5 com 6 núcleos e 12 threads, em 90% dos jogos, pelos testes que eu vi, ele perde para o Ryzen 9. Ele perde em FPS para o Ryzen 9, que tem o triplo de núcleos e threads. O triplo e tem um clock maior. Ou seja, é um processador mais bruto. Um processador mais bruto. No entanto, esse carinha aqui, sendo mais capadinho, ele ainda consegue superar esse processador bruto. E como que ele faz esse milagre, né? Pela tecnologia do cache empilhável, né? Isso aqui é uma coisa que mudou o jogo, pelo que eu tava vendo com esse pessoal que faz processadores, né, o AMD. Porque até então, quanto mais núcleos e mais threads um processador tinha, mais potente ele era. Esse era o consenso. Aí alguns tinham vídeo integrado, outros não tinham vídeo integrado, alguns tinham clock maior, outros tinham clock menor. Era aquela coisa, né? Mas, cara, essa tecnologia de cache empilhável mudou a parada. Por um simples motivo. Lembra que eu falei lá no começo que o processador se comunica com a RAM?
Ele faz isso. Só que quando você tem 16, quando você tem 96 megabytes de memória no cachê, ele ainda precisa consultar a RAM. Só que ele consegue armazenar muito mais informação no processador do que está rolando ali, e aí, consequentemente, ele consulta, entre aspas, menos a RAM. Então ele consegue trabalhar com mais potência. E aí eu tentei pedir para o ChatGPT me explicar isso, né? Então, ChatGPT, explica para mim, que sou um leigo nessa questão de processadores, tecnologia, como é que isso funciona? E aí ele me citou o seguinte exemplo que eu achei sensacional. Pensa que esses núcleos e threads são trabalhadores em um escritório. Então pensa que no caso do Ryzen 5500 X3D aqui, você tem, vamos falar que cada thread cada núcleo é um trabalhador. Então você tem 6 trabalhadores, 6 núcleos, 6 trabalhadores em uma mesa. Beleza, trabalhando. No Ryzen 9, você tem 16 trabalhadores em uma mesa trabalhando. Quem vai render mais, vendo dessa forma, é o Ryzen 9, claro. Só que esse cachê empilhável, ele é mais ou menos o seguinte. Cara, tudo que vocês precisam, ou boa parte do que vocês precisam para trabalhar, então vocês trabalham com o quê? Vocês trabalham com análise crítica de pedidos? Beleza. Então, vocês analisam pedidos, tipo, em papel mesmo. Pegam um pedido de compras ali, avaliam notas fiscais. Pegam a nota fiscal, grifam ela com canetão e é isso. Cara, olha só. Pensa que esses 6 trabalhadores do Ryzen 5, por ter esse cachê empilhável, eles já têm na mesa deles boa parte dos equipamentos que eles precisam para trabalhar e produzir. Então, eles já têm o canetão de marcar, ele já tem o grampeador, já tem a pasta para embalar as notas fiscais, já tem as gavetinhas para guardar, tudo certinho. Eles levantam menos e fazem o trabalho ali. São menos trabalhadores, porém com mais produção. Já no caso dos 16 trabalhadores do Ryzen 9, você tem trabalhadores que toda hora estão levantando, trabalham igualmente, tão produtivos quanto os dos 6, porém, pelo espaço geográfico ali do cachê, eles têm que ficar levantando para pegar as coisas que eles precisam, voltam e trabalham. Claro, num tempo muito rápido, mas ainda assim, devido a esse levantar para pegar coisas que eles precisam, eles perdem desempenho. Eu não sei se ficou muito claro, o que eu quis dizer, né? Mas falando de jogos especificamente, essa tecnologia de caixa empilhável X3D é fenomenal. É fenomenal. Funciona bem. Pelos testes que eu vi, cara, pra você ter uma ideia, eu tinha um Ryzen 5 5600G, que era a mesma coisa desse cara, mas não tinha esse cachê todo. No Minecraft, eu pegava, tipo, 250, quando muito 300 frames no Minecraft. Vamos colocar 250, vai. Cara, às vezes menos que isso, 180 frames. Depois que eu coloquei esse processador, eu fui pra tipo 350 frames, 400 frames. É absurdo a diferença. Absurdo a diferença. Graças a esse cachê empilhável. Cara, e dá pra ficar muito tempo no socket AM4, tá? Sinceramente, eu pretendo ficar com esse computador que eu espero que eu fique com ele, sei lá, uns 10 anos no mínimo. E eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele vai estar funcionando belezinha e ainda eu vou estar jogando os jogos que eu jogo, tá? Talvez ele tenha dificuldade de rodar os jogos que vão ser lançados no futuro, né? Mas aí não tem como saber o futuro, né? Não adianta me preocupar com isso. Pois bem, esse foi o vídeo. Foi um vídeo meio que técnico. Eu fiquei 23, 25 minutos falando de processadores e hardware de PC. Coisa maravilhosa, hein? Bom, é isso. Tchau, tchau.